Oi, aqui é a Mari Mesquita e o Bloco do Catuai vai passando na sua rua e invadindo as ondas do seu rádio. Então pega sua xícara que o Bloco do Catuai tá começando. Olá para você que acabou de sintonizar no nosso programa. Esse é o nosso primeiro programa. Isso faz com que a gente saiba tanto sobre ele quanto você, na verdade. Meu nome é Mari Mesquita e hoje desfilamos na Avenida o Bloco do Catuai. Esse podcast surge do honroso convite da turma do Surra de Lúpulo, que fala sobre cerveja, para quem quiser saber mais. E esse convite aconteceu no momento que eu conheci a Lud, que me convidou para ter um podcast sobre café. A galera do Surra de Lúpulo é assim, um bando de doidos, o que atesta essa loucura toda, esse convite tendo sido feito para mim, logicamente, né? Que loucura! Se você conhece o trabalho do Surra, eu fico muito contente. Se não conhece, por favor, vá conhecer, que eles são brilhantes. E tem essa coisa, né, que é depois de ter falado esse tanto, no fundo é que me falta coragem de me apresentar dentro disso aqui, mas eu preciso que você tenha um pouco mais de familiaridade com essa voz que invade a sua JBL em plena quarta-feira de cinzas, para que essa voz te pareça menos estranha também. Afinal de contas, eu não gostaria de ser alguém que você cumprimentou no bloco sábado sem saber bem se é alguém com quem você fez faculdade ou a ex do seu primo que passou um dia acampamento com vocês na Semana Santa na chácara do seu tio. Não sei. Acho que a gente precisa de um pouco mais de familiaridade, por mais que esse exemplo tenha sido um pouco pessoal demais, perdão aí, galera. É importante falar pra vocês que eu sou a Mari e que eu trabalho com café tem uns 10 anos, ou 10 safras. Eu sou barista, competidora, juíza de campeonatos de barismo, coquetelaria. Eu sou provadora de destilados, eu ministro cursos nessas áreas aí que eu te falei. E eu venho pagando minhas contas fazendo uma coisa que atende pelo nome mais enigmático do mercado de alimentos e bebidas. Eu presto consultoria. A partir dessa data, então, eu invado as ondas do seu rádio com o Bloco do Catuai, quinzenalmente nas quartas-feiras, aí na sua caixa de som, jogando conversa fora com grandes nomes do universo do café. Inclusive, para botar esse bloco na rua da melhor maneira, eu convidei a Maioral, ela que é pra mim um híbrido de musa do verão mineiro com o Velma do Scooby-Doo. Ela que me ensinou o que é o cromatógrafo, a pessoa com o sobrenome mais musical desse país, a melhor companhia pra você ter na hora de provar um café e uma preciosíssima amiga para diversas horas, Verônica Belchior, aqui no programa. Ah, amiga! Que coisa linda, muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio. Que honra, meu Deus! Amiga, é uma honra imensa te receber. Nós que vivemos 1 milhão de carnavais juntas, apesar de ainda não nenhum carnaval. Espero que esse último que acabou ontem tenhamos vivido juntas em Belo Horizonte. Por favor, venha! Estarei, amiga, de passagem comprada. Ah, meu Deus! Não, então agora já tenho meu carnaval. Amiga, olha que loucura, como o rádio é uma coisa analógica e anacrônica, nós já vivemos o carnaval, porque isso está indo à hora agora, na quarta-feira de cinzas. Ai, a gente já tá de ressaca, e a gente, assim como o ouvinte, deve ter acabado de passar um café. Sim. Com aquela cara de ontem ainda. Nossa, sim, ou alguns cafés já, né, dependendo do horário. E um pouquinho de glitter aqui, né? É que hoje, certamente, o café com glitter, exatamente. É, café com glitter. O café com glitter. Espero eu que com nenhum arrependimento moral na xícara, viu, querida? Ai, por favor, não. Eu queria que você se apresentasse por você mesmo, porque eu te falei várias coisas pessoais e fofas e no final das contas é legal que o ouvinte saiba quem é Verônica Belchior. Sim, claro. Bom, eu sou Verônica, bióloga. Minha formação é biologia. Eu tenho mestrado em ecologia e doutorado em ciência de alimentos. Eu sou uma pessoa que trabalha com café, com ciência, né, por trás ali do café. Trabalho com café há 17 anos. Ai, meu Deus, já tá ficando velhinho, assim. Não parece, tá, amiga? Tá com uma pele maravilhosa. Ai, muito obrigada, amiga. Hoje eu trabalho no World Coffee Research como cientista para qualidade de café. Mas eu já trabalhei com um monte de coisa. Já fui barista, já fui mestre de torra, cientista, continuo, né, nesse caso, professora, instrutora, um monte de coisa. Cara, chique, eu acho você uma profissional muito completa. A gente sempre fica brincando que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas acho que graças a figuras como a sua, a gente também é produtor de uma grande quantidade de ciência sobre café pro mundo, né? Sim, somos. Eu tô muito contente de você estar aqui do meu lado e a gente fazer essa história ligada também a uma parte muito mais de informação sobre o café do que só essa parte anedótica que frequentemente eu trago. Eu bolei um quadro, que talvez seja a coisa mais clichê e cafona que eu fiz no dia de hoje, e eu queria inaugurar com você. Eu chamei isso jocosamente de bate-borra jogo rápido. Beleza. Em que eu te pergunto uma coisa
de café e você me responde. Uma torrefação. Uma torrefação, tocaia. Um barista? Mari Mesquita. Caraca, amiga, vamos tentar de novo. O pior café que você tomou na sua vida? Nossa, foi numa cafeteria no Rio de Janeiro, eu lembro muito bem disso. Era um café bem ruim, assim. Triste? Era bem ruim. Notas de tristeza? Notas de tristeza e um pouquinho de esgoto, assim. Ai, que legal, amiga. Sempre bom a gente saber o saneamento básico das cafeterias publicanas. Tu sabe que não é isso. Ai, terrível. Qual foi o café mais memorável que você tomou na sua vida? Foi numa calibragem pro Kill. Eu não me lembro mais que calibragem era essa. Era um café da Etiópia, Yirgacheffe, maravilhoso. Ele era doce, delicado, floral, aquela coisa maravilhosa. Assim. É o tipo de café que eu gosto, né? Extremamente limpo, extremamente rico em notas delicadas, assim. Um café pra tomar o dia todo? Ah, pra mim sim, com certeza. Chique. Qual foi a coisa mais... Eu posso te dar um exemplo antes, se você quiser, pra você não se expor sozinha. O maior sacrilégio, a coisa mais vexatória que você já fez com o café. O meu foi o dia em que alguém me levou um café muito especial pra que eu provasse, eu coasse, e era meu aniversário. Estava num bar de uns amigos, um espaço pequeno, assim, mas essa pessoa foi muito empolgada a dizer que queria que eu tomasse esse café e me disse em seguida que nunca tinha tomado um café que eu tivesse preparado. Uhum. E eu já tava assim, pra lá de Bagdá, completamente totó da cabeça. Maravilhosa. Imagina, eu passo pra você, com uma voz já meio... Putz. E aí eu fui com todo o cuidado que eu jurei que eu tava tendo e eu fiz esse café. Estávamos todos na mesma condição que eu, é claro. E eu fiz o café, amiga, e todo mundo elogiou e falou que tava ótimo. E aí eu voltei na pia pra ver e eu tinha feito sem filtro. Como assim, amiga? Eu não sei te dizer, amiga, o álcool ele fala de formas. Mas essa foi a minha coisa mais vexatória com o café, no presente momento. O maior sacrilégio que eu já cometi, acho que talvez tenha sido esse. E era realmente um café bem especial. Era um café do Buru. Nossa, amiga. Sim, triste. Eu acho que, na verdade, eu não tenho uma história assim tão crítica. Sorte sua, querida. Mas não sei se é sorte, né, amiga? Eu acho que pelo menos quando o assunto é café, eu presto muita atenção, assim. Mas você já tomou o café do dia anterior, esquentando ele? Já tomei café do dia anterior, já. E meu maior sacrilégio, eu acho que é, a essa altura do campeonato, conseguir ficar sem café. Chique. Não, ótimo. Gostei. Não. Consegui que o meu estoque de café acabe e eu não me planejei pra comprar mais café, entendeu? Isso, pra mim, é um sacrilégio. Então, eu queria fazer aí um alô pras marcas que quiserem estar enviando cafés bons pra Verônica Belchior estar tomando na casa dela. Ela esqueceu de comprar e ela tá precisando, pessoal. Por favor. Isso acontece, gente. E pra mim isso é um absurdo. Como que eu, que trabalho, provo, faço um monte de coisa com café, tudo na minha vida tem café, consigo chegar a esse ponto. Eu acho que, no fundo, também acho que essa conversa de escolher conversar com gente como você vem de um lugar que eu gostaria muito de explorar, que é a vida real de quem trabalha com café, como se a gente sempre estivesse tomando um Yirgacheffe. Uhum. Exatamente. Fundo, às vezes a gente faz café sem filtro, a gente fica sem café. Tem gente que eu conheço que trabalha com café tanto quanto a gente esquenta café no micro-ondas. Sim. Tem todo tipo de coisa. E aí acho que mostrar esse lado por trás da xícara, mas de um jeito menos bonitinho, talvez seja essa vontade que eu tenho. Amiga, eu aceito café de qualquer pessoa. Então, assim... Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Quando você tá num espaço que te oferecem um café que não é um café especial, você costuma aceitar? Sim, eu sempre aceito. Tipo, você tá num self-service no centro de Belo Horizonte, você tem um voo pra pegar há X tempo, e aí tem uma garrafa... Você não tomou café, porque você não lembrou de comprar, lembra? Uhum. E aí tem uma garrafa térmica. E depois que você encheu seu prato de vários tomatinhos e comeu com calma, tem aquela garrafa térmica ali. Você vai pegar o café? Posso pegar. Se eu não tiver tomado café nesse dia, eu posso pegar. Que é o café como droga, né? A gente sempre fala. Exatamente. É isso. É esse nível, assim. Não dá pra eu ficar sem café. Por exemplo, domingo eu estava sem café, não sei por quê. Porque eu não fiz, na verdade, né? É por isso que eu tava sem café. Ainda tinha em casa. Ainda tinha em casa. E aí, eu simplesmente não fiz café e eu fiquei o dia completamente errante, assim. Eu já tenho 31 anos que eu sigo sem esse efeito organizacional do café na minha vida. O que o café faz por mim de coisa, eu diria, positiva, além de me dar um ganha-pão, é que eu
produzo pro mundo conexões completamente absurdas de piadas sem graça que as pessoas conseguem ter acesso. Mas o café não me dá mais foco necessariamente, não me dá uma tranquilidade emocional e eu não tenho dor de cabeça quando eu fico sem café. Então, no final das contas, eu poderia viver de outras formas, eu acredito. Amiga, você precisa ser estudada? Como uma pessoa que bebe tanto café conseguir ficar sem café? Minha filha, a minha relação com os tóxicos é um negócio realmente bizarro. Epa! Aproveitando essa busca pelo café incrível, eu vou lembrar de te contar de uma torrefação cujo trabalho em qualidade eu acompanho tem tempo. E eu posso garantir o nível de entrega sensorial com uma curadoria muito consistente que essa turma entrega. Aliás, entrega para todo o Brasil. Eu tô falando, óbvio, do Ernesto Café, de Brasília. Se você tiver pelo plano, aliás, passa lá pra tomar um expresso por mim, da mão daqueles craques, e manda um beijão meu pros baristas e pra toda a equipe do salão também. Se você não estiver em Brasília, use o cupom Bloco do Catuaí 25 para comprar café pelo site. E aí depois você me agradece a dica e agradece também o Ernesto por esse baita presente, por ser um baita apoiador do nosso Bloco do Catuaí. É isso mesmo, véi. E sim, candangos. Esse cupom também pode ser usado por quem mora no DF. Botou fé? Já que eu já te perguntei várias coisas do nosso momento pessoa física ligada a café, eu queria te perguntar por que você trabalha com café, amiga. Eu acho uma doideira entender que as pessoas fazem isso da vida delas. Sim, e eu adoro contar essa história. Na verdade, eu trabalho com café por acaso, assim. Não vier com essa história de que o bichinho do café te picou, eu nunca mais vou conversar com você. Não é que o bichinho do café me picou, é que eu sou obcecado com as coisas. Eu tenho uma tendência à obsessão, entendeu? Quando eu gosto de uma coisa, é isso que acontece. Uhum. Não, eu só abri sua gaveta de talheres, Verônica. Eu sei que você é obcecada. Eu sou obcecada, meu Deus! E aí, o que acontece? Eu fazia mestrado na época, isso lá em 2009, e gostava de pegar meu computador e ir em cafeterias. Uhum. Na época, só pra mexer nos artigos mesmo, porque a internet mesmo não tinha. Olha. Aí, um belo dia, eu entrei nessa cafeteria que o cara falou que ele era barista, enfim, falou de café especial, e eu fiquei, mas o que é isso? Me explica. Aí ele começou a me dar várias dicas e, enfim, eu tomava café por necessidade, mas ao mesmo tempo, antes de conhecer esse cara, eu comecei a tirar o açúcar do café, o café tradicional, sabe? Guerreira do povo brasileiro. Exatamente. Aí eu conheci esse cara e aí ele me apresentou um café que era infinitamente melhor do que o café que eu tomava sem açúcar já. Tá. E aí eu comecei a, enfim, ler bastante sobre a coisa e é isso, eu sou obsessiva, digamos. Uhum. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou até o fim. E aí, ainda durante o mestrado, eu fiz curso de barista, trabalhei em cafeteria enquanto escrevia minha dissertação, enfim, fiz tudo isso. E terminei mestrado e falei, pronto, vou trabalhar com café. Vou fazer um doutorado sobre isso, porque eu gosto de estudar e eu gosto de ensinar. Então, eu acho que uma coisa ajuda a outra. E aí, durante o doutorado, eu já era provadora, né? Já tinha meu Q-Grader, já provava profissionalmente. O que é Q-Grader? Q-Grader é a licença de provador de café. Tá, e chama Q-Grader, tipo, a letra Q e depois grader, é isso, né? Grader, isso. Você falou, foi uma calibragem do Q mais cedo. Ai, desculpa, amiga. Não por mim. Eu já fiz calibragem do Q com você. É que eu fiquei pensando que pra quem não conhece a palavra Q grader, talvez só Q separado lembre as coisas do QAnon, que era a galera que invadiu a Casa Branca do Trump. Casa Branca não, Congresso. Socorro. Enfim, sigamos. Você já tinha o Q grader tirado? Já tinha, quando eu fiz o meu doutorado. E aí eu fui unindo uma coisa a outra e comecei a dar aula, e aí a coisa só foi aumentando, né? Até que eu me tornei uma profissional com viés científico. Uhum. E é isso, muita experiência com café, assim, eu já fiz de tudo. Mas respondendo a sua pergunta, eu trabalho com café porque lá na minha obsessão, café é uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito apaixonada, entendeu? Eu gosto do cheiro, eu gosto das pessoas, eu gosto de tudo que envolve café. Tá bom, eu amei que tem uma forma poética, tem uma forma totalmente cronológica e tem essa forma quase psicanalítica, que é ao mesmo tempo que sou movida por essa paixão pelo café e o cheiro que o café tem, as pessoas do café, e eu sou obcecada. Eu amei, amiga. Eu sou obcecada. Se eu fizesse a mesma pergunta pra todo mundo, talvez eu encontre, claro, um meio diferente na resposta, porque as trajetórias são sempre muito únicas, mas
no final das contas, lidar com esse sacerdócio que deixa os dentes amarelos é realmente pra quem continua amando muito essa parada aqui. E eu acho tudo. É muito louco que eu pensei o nome desse podcast pelo nome que eu achava mais engraçado e inusitado possível. E aí eu chamei Bloco do Catuai. Na hora que eu apresentei esse nome pra Lud, da Surra de Lúpulo, ela falou, o que é Catuai? E eu fiquei pensando que mesmo a turma que consome, porventura, café especial e tal, que talvez nem todo mundo saiba o que é Catuai. Bloco, a ideia de bloco de carnaval. E eu queria perguntar pra você, Verônica, o que você entende pela palavra Catuai? Bom, catuai é uma variedade da planta café, né, que pertence à espécie Coffea arabica, o que a gente chama de café arábica. Então, ela está dentro dessas plantas que são chamadas de arábica. Então, catuai é um grupo de plantas que tem algumas características ali, né, e que pertence a essa espécie. Chique. Chique. Eu descobri duas coisas sobre o catuai quando eu comecei a trabalhar com café que me fizeram gostar muito desse nome, mesmo antes de eu entender muito sobre café em si. A primeira é que catuai significava muito gostoso, em Tupi-Guarani. Que lindo! Eu sei, menina! E a segunda coisa é que o catuai é uma variedade de café desenvolvida no Brasil, pela ciência brasileira. Ela é um cruzamento, né, de duas variedades ancestrais, assim, né, bom, pelo menos um pouco mais velhas, que são o Mundo Novo e o Caturra, não é isso? E as pessoas queriam que essa variedade nova, que ajudasse a despontar a cafeicultura brasileira de novo, né, tivesse a resistência de uma dessas variedades e a produtividade de outra, o sabor de outra. Então, sim, era um pouco juntar o que estava dando certo em duas coisas e fazer uma terceira. É, exatamente. E foi desenvolvido pelo IAC, em Campinas. Instituto Agronômico de Campinas, que é o nome que eu gosto. Instituto Agronômico de Campinas, exatamente. Vou te fazer uma pergunta mais técnica dessa vez, porque eu acho que quase tudo vem do incômodo às vezes, e eu escutei muito quando eu trabalhava em cafeteria, eu apresentar um café pro cliente e desculpa, eu só bebo bourbon amarelo. Não, mas esse aqui é um Caturra, desculpa, eu prefiro bourbon amarelo. Ou então, esse aqui é um bourbon amarelo, a pessoa, desculpa, eu bebo só Catuai vermelho. E eu pensava, gente, ou eu não, realmente, assim, não tenho nenhum futuro nessa profissão, ou eu não vou conseguir aprender a provar nada, porque as pessoas, às vezes, tinham uma coisa muito taxativa em relação à variedade de café, e eu queria entender de você, ó, Velma, do Scooby-Doo, científica do café, Verônica do Total. Você é muito amiga, musa do verão. Não, eu sou muito a Velma, não musa do verão. Do verão mineiro com o Velma do Scooby-Doo, versão cafeinada. Ah, muito bom. A minha pergunta é o que são variedades de café e queria entender se a variedade determina o gosto do café e por que as pessoas às vezes falam essas coisas, tipo, só bebo se for Catuai vermelho, só bebo se for Catuai amarelo, só bebo se for bourbon amarelo. Então, vamos por partes aqui. Primeiro a gente precisa entender o que é uma variedade, né? O que diferencia o Catuai do Bourbon amarelo, por exemplo. Então, assim, e para a gente entender o que é variedade, a gente precisa entender o que é espécie. Então, de uma forma bem grosseira, indivíduos que são considerados da mesma espécie são indivíduos que compartilham uma base genética comum e, quando eles se reproduzem, essa base genética, por ser compatível, eles deixam descendentes férteis. Entendi. Então, é isso. Então, tem a ver com compatibilidade genética, nesse caso. Tá. E aí, quando a gente pensa em plantas, dentro das plantas, a gente pode ter uma mesma espécie e nessa espécie a gente encontra essas variedades. Ou seja, as variedades são grupos de plantas que compartilham muito dessa genética aqui, né? Portanto, pertencem à mesma espécie, porém elas têm características distintas entre si. Então, assim, pensando em todas as variedades de café arábica, a gente tem esses grupos com diferenças visíveis, que é o que a gente chama de fenótipo. Então, por exemplo, vai ter uma variedade de arábica que vai ter um porte baixo e uma outra variedade que vai ter um porte alto. Não é meu caso. Não é o meu caso também. Isso pode variar em relação à produtividade, pode variar em relação a potencial de qualidade de bebida, enfim, há inúmeras coisas. E nesse caso, se você considerar que a gente tem essas características distintas, enfim, elas visivelmente são distintas. Só que o que acontece com a espécie Coffea arábica? Ela é autopolinizante. Então, no fato de autopolinizar, você mantém essa mesma
característica genética, esse mesmo código genético dessa variedade. Então, elas vão se multiplicando e mantendo essas características que elas compartilham entre si. E as outras variedades com essas outras características que elas compartilham entre si. Mas quando você vai ver a genética da coisa, elas pertencem à mesma espécie. Tá. Agora, em relação a uma variedade determinar sabor de bebida, aí a gente não pode levar em consideração essa informação isolada. Por quê? Por mais que a genética ela influencie o potencial de qualidade de bebida, ela não vai agir sozinha no contexto do café. Porque no contexto do café a gente tem solo, clima, manejo, colheita, pós-colheita, tudo influenciando no resultado final de qualidade de bebida. Então, por isso que essas afirmações taxativas, eu só bebo bourbon amarelo, ou eu só bebo geisha, elas vão ser um pouco rasas, justamente porque você tem outros fatores influenciando, não é a genética sozinha. Uhum. Chiquérrima, amiga. Obrigada. Ai, espero não ter sido prolixa, amiga. Não, você é uma cientista, né, cara? Tipo, às vezes a gente fica tentando resolver informação num tweet e isso não vai resolver. Isso não vai resolver, cara. O que eu acho legal de você é que você tem uma capacidade de síntese que me ajuda muito a entender as coisas e a qual eu sou muito grata. Provando que aveia e café tem tudo a ver, você que me conhece sabe que eu venho falando da Nude há safras e safras. Quente ou gelado, com expresso ou coado, a Nude quer deixar o café brilhar na bebida. O Nude Barista foi feito por baristas, para baristas. E, óbvio, para não baristas também. É um produto pensado com a mesma obsessão por qualidade que a gente carrega no café especial. Ele vaporiza direitinho, tem poucos ingredientes e vem apoiando os baristas desde que existe. Com leite de aveia tem nome, a Nude é uma apoiadora do bloco do Catuai desde a concentração. Então, na real, não dá para as pessoas, e eu queria saber de pessoas treinadas ou não, assim, identificarem qual é a variedade só provando café, tipo um coado, por exemplo, na cafeteria. É muito raro, imagino uma pessoa botar um cafezinho na boca na cafeteria e falar, não, isso aqui é certamente um Maragogipe. Não, isso é muito difícil. Porque para você conseguir compreender perfil sensorial que pode ser demonstrado pela genética, você precisa que diversas plantas, diversas variedades, né, enfim, quando você vai colher, você precisa submeter todas elas às mesmas condições de colheita, pós-colheita, torra, por aí vai, e preparar essas bebidas e entender mais o potencial da genética, no caso. Fora que a torra é uma outra pira ainda, né? Torra e extração são pedaços que vão modular sabor ali que a gente nem falou. Exatamente. Então, numa mesa de cupping, se você tem diferentes variedades que foram tratadas exatamente da mesma forma, pode ser que você vai conseguir diferenciá-las. Mas daí, ir numa cafeteria qualquer, pedir um café, enfim, que você não sabe qual a variedade, para tentar descobrir que variedade é aquela, isso é muito difícil, porque todos esses outros fatores, eles estão competindo ali para ser um fator determinante do que é a qualidade daquele café. E para compor a bebida em si, né? Tem isso, assim. Exatamente. O trabalho, às vezes, atrás do balcão tem a ver com conseguir traduzir essa miscelânea de fatores que colocou aquele gosto, assim, que produziu aquele café daquela maneira. E às vezes a gente consegue, pensando tudo que é variável de extração e, claro, os sabores que foram modulados, produzidos durante a torra, você vai ter um resultado ou outro, né? Exatamente. Mas, assim, é inegável, amiga, que algumas variedades, elas despontam com potencial de qualidade. Our parent friend deixa, né? Exatamente. Então, assim, aí você entende que a genética tem um papel, sim, ali, fundamental. Você tá ligada que eu vou moldurar essa frase pra minha mãe, que é geneticista, né? Sim. Que é, aí você entende que a genética é fundamental, sim. Minha mãe vai ficar muito feliz, amiga, que você me deu essa aspas aí. Sim, sim. Mas eu acho bonito a gente saber disso, porque não quer dizer que a variedade não importe em nada, senão a gente, afinal de contas, não estaria debatendo sobre essa informação e nem colocando essa informação nos pacotes, não é nada sobre, a variedade não importa, nada. Mas que, de tudo que existe, da grandeza do sistema de produção daquele café, essa genética tem a sua importância, mas é engraçado pensar que ela pode determinar as coisas, né, assim, pra tudo que é café. Pode.
Com isso tudo aí que você sabe, Veros, que eu acho sempre uma riqueza te ouvir, porque você aplica esse conhecimento em coisas muito diferentes, em momentos diferentes da carreira, assim. Hoje você trabalha no quê fazendo o quê? Porque acho que isso é parte da resposta que me ajuda a explicar por que a gente está aqui juntas hoje. Sim, claro. Bom, eu trabalho no World Coffee Research. Eu sou cientista e especialista de qualidade de café no WCR. Eu não vou ficar falando World Coffee Research o tempo inteiro, não. O WCR é o que significa aí. O WCR, então, ele é uma organização global da indústria do café. Então, a gente tem múltiplos atores da indústria do café fomentando essa organização. E o nosso trabalho é desenvolver variedades de café através de cruzamentos genéticos e buscando melhorar características como resistência à doença, produtividade e qualidade de bebida, mas também buscar resistência a mudanças climáticas, muita seca em algumas regiões, por exemplo. Então, a gente faz tudo isso para garantir que a gente vai ter café no futuro, assim como todos os outros institutos que trabalham com o cruzamento genético para criação de variedades. Tipo, você tá fazendo novos catuaís, é isso? Exatamente, novos catuaís. Chiquérrimo, Verônica. Bom demais. Mas assim, o meu papel no WCR é cuidar da qualidade dessas plantas, da qualidade de bebida dessas plantas. Então, assim, eu preciso garantir, porque pensa, projeto de cruzamento, trabalho de cruzamento genético gera milhares de indivíduos. Indivíduo significa um indivíduo ali que tem um determinado genótipo, uma composição genética. Então, são vários indivíduos pertencentes à mesma espécie, mas com variação genética. Um indivíduo é tipo um pé de planta. É um pé de planta sozinho, eu não tenho o irmão dele, entendeu? Você não tem irmão gêmeo, é isso? Exatamente, eu não tenho um irmão gêmeo, então eu tenho um material genético sozinho, é isso. Nossa, tá. E onde que esse pé de planta mora? Então, mora em El Salvador, mora em outros lugares que são os nossos parceiros, assim. Então você é tipo o Carmen Sandiego você fica viajando pra ver esses pés de planta. Fico. Pra entender que vocês vão ter no futuro. E aí a gente tem que provar tudo isso, entendeu? São milhares de plantas diferentes. E eu tenho que provar e a gente tem que fazer esse trabalho de qualidade, porque senão eu corro o risco de que uma genética vá para frente e ela não é tão boa assim para qualidade. Sim. Então é isso que eu tenho que fazer. Aí a gente trabalha também com tecnologia e ciência nesse caso, né? Então a gente precisa de cupping, mas a gente precisa também de métodos estatísticos preditivos de qualidade nesse caso. Então a gente faz tudo isso e eu preciso assegurar que a gente está escolhendo as variedades certas em relação à qualidade de bebida. A meta hoje é que até em 2030, pelo menos 100 variedades sejam lançadas. Eu amei saber disso. Eu imagino que tenha, tipo, uma grande liga da justiça em que alguém sabe tudo sobre resistência a pragas. Depois sabe tudo sobre a resistência à seca. E daí alguém sabe tudo sobre a acessibilidade, não sei o que lá, do brotamento dos troncos da pauta estratégica. E aí tem a Verônica, que sabe tudo sobre prova. E aí vocês conversam com essas plantas indivíduos, assim, pra chegar a novos catuaís possíveis. Cara, eu fico muito aliviada, na verdade, que você esteja neste lindo projeto de X-Men megalomaníaco dos Arábicas do Futuro, porque o que eu mais escutei nos últimos 3 anos, tudo bem que assim, no pós-pandemia, a cada 5 minutos alguém fala que o mundo vai acabar, né? Uhum. No pré-pandemia já rolava um pouco, mas agora tá bem na moda com tudo aí que está acontecendo, e não é pra menos, né? E aí tem essa coisa, tipo, não vai mais ter café. E aí a gente às vezes sai dos eventos e fala assim, não vai mais ter café. Aproveita que você bebeu esse café, porque não vai mais existir o café. E eu sempre saio pensando, não é possível. Pode ser que continue existindo o café, mas ele volte a não ser tão bom quanto ele tem sido hoje. Pode ser que a gente não tenha mais café bom, mas eu não sei se a gente não vai mais ter café, a planta café. Então eu fico muito aliviada, Verônica, que você deixa a gente podendo dormir tranquilo, sabendo que... Sim, amiga. Olha, todas as instituições que trabalham com cruzamento para a produção de variedades de café são as instituições que estão assegurando o futuro da cafeicultura. Porque naquela coisa ali de variedade, a variedade costuma ter uma baixa variabilidade genética. Então ela é suscetível a um monte de coisa. Então você precisa de mais
de uma genética mais enriquecida no ambiente. Então, você precisa de ter mais variedades e variedades que se comportam de forma a resistir toda a pressão de mudança climática e tudo que está acontecendo com a cafeicultura. Indivíduos 2.0, entendi o que você falou. Finalmente entendi essa história, estou muito contente com isso. Porque além de todo mundo ter esse sintoma de que o café vai acabar no futuro, todo mundo reclama que o café está muito caro, né? E aí eu queria te perguntar, aproveitando esse ensejo, já que somos nós, além de pessoas que trabalham na área, pessoas que consomem café também. Sim. Por que Verônica, se você souber me responder, que o café anda tão caro? Essa é uma pergunta difícil, assim. Eu acho que a pergunta mais sensata que a gente tem que fazer hoje em dia na cafeicultura é: por que o café foi barato por tanto tempo? Perfeita! Fada sensata! Porque a gente tá falando de uma cultura de manejo complexo, com custos elevadíssimos, extremamente suscetível a problemas como doenças, mudanças climáticas e em eventos extremos, assim, a gente pode acabar tendo instabilidade de produção, que é o que acontece. E aí, quando você junta instabilidade de produção com dificuldade logística para uma oferta que está crescente, é um sistema pressionado, assim. Então, a gente precisa, na verdade, entender como que a gente valoriza o café, porque, assim, é isso. A gente precisa de café. Café é uma cultura extremamente importante para todo mundo. Mas esse aumento de preço, ele não é um fator isolado. Não é mesmo um fator isolado. Ele leva em consideração uma série de questões econômicas, uma série de questões logísticas, um alto custo de produção e com alta de dólar, insumos mais caros. Então é uma pressãozinha, é uma panelinha de pressão mesmo, assim. E eu acho que valorizar café é entender o custo real de produção, além de investir em ciência e tecnologia, para que a gente tenha mais equilíbrio nessa cadeia, né? Para que a cadeia ela seja mais resiliente e mais equilibrada, quando a gente para pensar tanto em quem produz quanto em quem consome, né? A gente precisa também achar um equilíbrio aqui nessa cadeia. Total. Eu acho que a gente bate muito na tecla de querer que tenha mais consumidores de café especial. Acho que meu trabalho com as marcas que eu represento e o setor que eu atuo, né, que é uma parte muito ligada à qualidade de serviço, a gente fica batendo na tecla de que precisa de mais consumidores de café especial o tempo todo. Tem um outro pedaço disso que eu gostaria muito que eu continuasse podendo contar com os produtores e produtoras de café especial com quem eu já conto. Sim. Para que essa turma não desanime de fazer café especial, que é café de qualidade, tá? Para você que escuta eu falando café especial como se esse café fosse feito pelos ursinhos carinhosos, na verdade, especial é um nome que a gente dá para café de qualidade, sim. A partir de uma pontuação específica, com circunscrições que a gente pode detalhar com calma. Mas eu adoraria que essa turma que produz café continuasse se animando para fazer isso. Sim. Então é muito engraçado olhar para o panorama de oscilação de preço e de aumentos que a gente teve nos últimos anos, como o produtor tem lido isso e como o setor do consumidor final tem lido isso também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um aumento de preço do café especial, a gente teve um aumento expressivíssimo do preço do café no mercado, o café commodity, sim, tradicional. As torrefações e cafeterias absorveram muito pouco desse aumento. Absorveram muito. As cafeterias e torrefações absorveram muito desse aumento de preço e repassaram muito pouco para o consumidor final. Assim, então, proporcionalmente, ficou muito menor a diferença de preço entre achatou essa diferença de preço entre o café tradicional e o café especial, né? O que eu adoraria que fosse visto pelos meus colegas consumidores com um grande convite para que eles provem o especial. Mas, enfim, isso é meio futurologia da minha parte, eu acho, amiga. Eu torço por isso. A minha torcida é o que eu consigo entregar neste momento. Sim, mas eu acho que tudo é uma questão de sustentabilidade no setor, amiga. E sustentabilidade levando em consideração tudo que essa palavra carrega. Sabe? A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade de produção, a sustentabilidade social, é tudo isso que envolve. É isso. Aguenta aí, minha turma. Puxando o gancho rápido do papo sobre variedades, antes de chegar nelas, a gente tem que falar sobre espécies. Cada espécie tem um sem número de variedades. Além disso, é bem documentado que cada variedade puxa um sensorial diferente. O arábica, em que a gente tem o catuai, por exemplo, é conhecido por ter mais doçura e acidez. E no canéfora, em que a gente tem o conilon e o robusta, a gente espera encontrar um café mais encorpado, algo mais amarguinho e até uma coisa mais salina.
que acontece quando você junta essas espécies, quando você faz o famoso blend delas? Você encontra muita versatilidade por combinar tudo isso. O Cabra Lab, licor de café especial, que apoia o bloco do Catuai, é feito com um blend desenhado para entregar muitas possibilidades de receita e consumo para todo mundo. Quer dizer, para quem é profissional da mixologia e está inventando drink, consegue fazer coisas interessantíssimas. Para baristada que torce o nariz para boa parte do que a gente já encontra no mercado como licor de café, por ser feito com café de não muito alta qualidade ou por ser doce demais. E agora a gente tem uma alternativa para usar um licor de café que tenha o café da mesma qualidade com que a gente já trabalha. E claro, para você que está aí em casa, só quer abrir um licorzinho gelado que seja equilibrado e com gosto de café de muita qualidade. É isso. Graças, cabras! Nesse momento, eu vou te perguntar se na sua bola de cristal em formato de colher de prova, como é que você vê esse futuro para o café de qualidade, para o café especial aqui na Terra Brasilis e também nas suas andanças aí, mundo afora. Amiga, o que acontece? Eu fico lendo às vezes algumas coisas sobre a nova geração e como que eles estão vivendo o café, né? Então eu percebo uma mudança de comportamento e outras tendências nessa forma de vivenciar o café. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é, por exemplo, pra gente que consome café filtrado, café expresso e não necessariamente bebidas à base de café. Bebidas à base de café, tipo latte caramelo macchiato com missô e pistache, é isso? Exatamente. Ah, só pra fazer. Não bebidas à base de café. A gente que consome café mesmo, assim... Café puro. Exato. A gente precisa, né, entrar nesse entendimento de como que as mudanças climáticas, elas estão pressionando a nossa produção de café. Então, assim, ciência e tecnologia são urgentes para assegurar que a gente tenha café. Então, o que eu penso do futuro é que se isso não acontecer, tudo bem, a gente vai ter café, mas talvez a gente não tenha oferta desses cafés que a gente entende como cafés muito excepcionais, sabe? Entendi, faz sentido. Bom, eu fiquei pensando numa parada enquanto você falava, e aí não é por nada não, mas é que eu acho que esse cliente que consome o caramelo macchiato, iced latte com missô e bubble tea com pistache, em algum momento ele também vai sentir um impacto, seja de uma mudança de sabor desse café, seja numa mudança de preço que esse produto vai passar a ter, porque quando você faz uma ficha técnica de composição de produtos, se o café aumentou, esse produto que eu acabei de inventar também, vai aumentar em si, né? Exatamente. Tem isso, que eu acho que essa turma não é tão diferente em recepção de preço, tão diferente da gente, e que eu acho que pode ser que esse mercado todo, em algum momento essa pessoa pode acabar consumindo um café puro e sei lá. Eu acho que às vezes é a mesma turma. Não é que eu tô dizendo isso defendendo o meu lado, porque às vezes eu peço moca na cafeteria, não, tá? Você pode pedir, amiga, sempre. Não, eu peço, eu não sou tão purista às vezes, mas o que eu fiquei pensando, na verdade, é o seguinte. A nossa commodity colega fraterna que vai nos mesmos lugares que a gente, que é o cacau. O cacau passou uma outra parada muito doida recentemente, né? Que além de um aumento imenso de preço e uma quebra de safra, e quebra de safra é quando a gente fala que o que foi produzido não deu conta de atender a demanda. É isso, né? É. Fácil. O cacau teve essa parada que é o mercado do chocolate super especial, bean to bar, tree to bar, etc. Teve uma mudança grande de perfil e de preço. Enquanto estava crescendo muito, todo mundo passou a conhecer que nem o café especial. Pelo menos aqui no Brasil. E a indústria do processado, essas grandes indústrias, que eu não vou citar o nome, mas a gente sabe bem quais elas são, passou a ter uma compra de cacau pior. Eu sei disso porque assim como eu consumo, sei lá, cerveja artesanal e original 600, eu consumo chocolate, bean to bar e soufflé quando eu vou ao cinema. Eu também. Obrigada, amiga. Obrigada, divas acessíveis. E o soufflé... Sim, não. E assim, no caso do chocolate comercial, vamos chamar assim, eu gosto ao leite, tá? Então, eu também, claro. Não vou pegar um comercial meio amargo, dá licença. Não, jamais. Não é pra isso que eu tô aqui, não é disso que minha TPM é feita. Não. Mas o caso desse chocolate comercial, como você comentou, é que a gente até sabe que boa parte do que tem nele é gordura hidrogenada e açúcar, mas ele já teve cacau. Ele já foi feito à base de cacau, né? E talvez agora ele tenha traços delicados tangenciando notas de cacau. Só que
esse chocolate que é o comercial, ele deu uma piorada. Deu demais. Né? Ele tá... Piorou demais, menina. Até me deu uma doída. Piorou demais. Me deu uma doída comer esse soufflé da última vez que eu fui ao cinema. E aí eu fiquei pensando, pode ser que a turma que toma o caramel ice de macchiato com missolate e bubble tea, pistache, esqueci o nome do produto que foi criado. Pode ser que essa turma em algum momento sinta a diferença do gosto que o café vai passar a ter. Se o café não for tão espetacular quanto ele vem sendo, né? Exatamente. Não, vai sentir. Vai sentir, não vai? O consumidor percebe qualquer mudança em produto. Às vezes a gente tem assim, essa conversa dentro da indústria como se tivesse uma diferença tão enorme assim entre quem é profissionalmente feito e forjado no fogo da prova sensorial para sentir gostos e o cliente, que é alguém que tá também interessado em consumir aquela parada, como se fossem grandezas tão distintas assim. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com você em novembro do ano passado, você e nosso amigo Otávio. Ah, Otávio. Sobre o maioral. Uma percepção que a gente estava tendo de que para alguns produtores de café especial não estava mais valendo a pena fazer cafés. Dentro do especial, a gente fala às vezes em números. Vamos colocar aqui entre o 80 e o 99, que eu nunca nem provei, mas enfim. E a gente tem provado muito café 81, 82. Pouquíssimos cafés 85, 86, que são já café especial super gostoso, tomar no dia a dia e tudo. Sim. E a gente tava vendo um monte de gente produzir desses produtores de café especial, assim, cada vez mais 80, 81, raso, e um microlote super especial, 88, 89, pra mandar pro concurso. Exatamente. E aí, o que a gente tá a fim de comprar na cafeteria, às vezes, que é aquele café muito especial, uma delícia, mas que custa menos de 100 reais a 100 gramas, eu não tenho encontrado mais. Não, nem eu, amiga. Essa frustração eu compartilho com você. E eu acho que isso não é tão pessoal assim, mas que isso revela talvez esse entrave de uma relação de diferentes pontas da cadeia produtiva no nosso extrato de café, de produção de café especial, assim. Eu fiquei tentando entender, Verus, recentemente, como que o produtor que viveu essa mudança toda e o boom do café especial para o nosso mercado, tem visto o consumidor final dele. O que esse produtor com quem você conversa tanto nas suas fazendas experimentais de observação de indivíduos com pouca variabilidade genética tem achado quem é o consumidor dele. Às vezes a gente tem essa visão até meio achatada, que é isso, né? Eu tenho a impressão, amiga, de que a gente tem muita clareza de como o consumidor, ou o barista, às vezes, vê o produtor. A gente tem essa visão romântica e romantizada, que é até meio achatada, de que ou o produtor é esse grande rockstar, ou o produtor, e aí às vezes eu flagro isso de consumidor final também, o consumidor é essa pessoa saída do Recanto da Novela das 6, assim, uma coisa super lírica. Então, por mais que role um tratamento de imagem e tal, a gente consegue ter mais ou menos uma mirada do que é o consumidor olhando para o produtor. Eu tenho muita dificuldade de entender como o produtor olha para esse consumidor, com essa mudança toda. Por isso a minha pergunta para você, como é que você acha que o produtor vê a gente? Eu acho essa pergunta muito difícil, mas eu vou tentar... Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as coisas, assim. Eu acho que o produtor, ele tem uma realidade de vida, e aí eu tô falando de especialmente pequenos produtores, né? Ele tem uma realidade de vida e de atividades completamente distinta da cadeia ali, da ponta da cadeia, né? Então, assim, tem muitos produtores que você visita que eles fazem o café sem nenhum equipamento fancy, assim, sabe? Fazem de uma forma que é comum para eles, né? Então, eu acho que existe uma grande distância aqui de experiências, de compreensão de vida, enfim, de tudo entre o produtor e o barista, por exemplo. Esse profissional final aqui. E assim, eu acho que às vezes quando você junta os dois, o produtor, talvez ele tenha uma capacidade de absorção do que é a vida do barista maior do que o contrário, entendeu? Okay. Então assim, eu acho que dada a complexidade da produção de café, da cultura de café, eu imagino que assim, a gente pode ir visitar fazendas, fazer estágio, fazer isso, fazer aquilo. Existe, especialmente para esses produtores que nasceram, cresceram e viveram desde sempre lidando com lavoura, é um conhecimento empírico junto com conhecimento técnico, junto com conhecimento científico, é tudo junto, assim, que aí você distancia ainda mais a conversa entre essas pessoas, eu acho. Entendi. Uma vez eu lembro de estar numa fazenda e conversando com esse produtor que é amigo, eu contei para ele quanto baristas ganhavam em média, porque
Ele jurava que baristas ganhavam 10 mil reais. E eu falei, não. Boa parte de nós ganha salário mínimo. Ganha até, sei lá, 3 pau. Uhum. Tempo essa conversa, eu não acho que o salário tenha sido reajustado o suficiente Acho que não, amiga. para que a percepção do produtor fosse diferente. Mas ele pareceu muito chocado quando eu falei que baristas ganhavam muito mal. E foi muito louco esse dia, assim, que eu fiquei realmente pensando, assim, a gente tem o privilégio de morar num país que tem realidades muito diferentes, mudando regiões, assim, de como a produção de café se dá. A gente mora num país do mundo em que se produz café, então, sei lá, já tive conversas com baristas de outras nacionalidades em que a pessoa criou coragem de me perguntar se eu já vi um pé de café de perto. E a pessoa trabalha com café, sei lá, 12, 15 anos e era o campeão de Aeropress do país dele e a gente se encontrou no campeonato lá no Mundial e tal, e ele perguntou com muita vergonha, assim, desculpa, você já viu um pé de café ao vivo? Eu falei, cara, já. Ele falou, mas você já visitou uma produção de café? Eu falei, já. E ele, meu Deus do céu. Nossa. E ele ficou muito... Imagina você trabalhar com café há 12 anos e nunca ter visto uma lavoura. É isso, que a gente que trabalha com café nessa ponta urbana da cadeia precisa fazer um esforço ativo de ir até a origem, porque a gente dispõe de um privilégio muito grande de ter esse contato, que muda completamente a mirada que a gente tem para o que a gente está fazendo, e mais do que consegue estar mais próximo do produtor e talvez ter esses dilemas sobre futuro, esse sentimento de experiência um pouco mais apuradas do que essa coisa achatada ou até fantasiosa sobre quem somos para eles, quem eles são para nós. Exatamente. Eu acho que é muito por aí, amiga. Imagina, são universos muito distintos, né? Então, assim, é difícil a percepção de um ser precisa em relação ao outro e vice-versa, assim. Total. É isso. Você sente uma diferença muito grande de quando a gente está falando do produtor de café de qualidade, do produtor de café especial e dessa suposição que às vezes é feita de que o produtor de café tradicional é este homem mau recém-saído da novela Terra Nostra? Recém-saído da novela Terra Nostra é muito bom. Então, amiga, essa visão de produtor de café especial, ela é romantizada por esse nicho que é o café especial. Então, a gente está falando que, além de qualidade de bebida, existe também uma conexão com o público, porque a partir dessa produção conta-se histórias. Então, você tem ali um super-herói. E muitos deles são, de fato, super-herói. Tá louca, eu choro e sou fã de todos eles lá que eu conheço. Exatamente. E quando você vai... Porque, assim, aqui eu tô tentando entender se a gente vai falar de café tradicional, o torrado e moído da gôndola, ou café comercial. Café tradicional, torrado e moído da gôndola. Porque às vezes eu... Então. Explicar o contexto disso. Chego de férias na casa da minha tia em Manaus e aí rola... Nossa, esse café aqui... E depois de 10 anos nessa trajetória, eu já devo ter passado da fase de quem quis catequizar a família toda, até a fase do vou fazer café pra todos, até a fase do não dou conta de trazer café todas as vezes e moer pra todo mundo achar que tá aguado demais, mas elogiar, porque a Marininha fez um ótimo trabalho. E aí tem essa coisa de que eu chego e aí tem um café especial com o nome do produtor na capa ali, toda aquela coisa da torrefação micro que todo mundo aprendeu a comprar. E tem um café, que eu não vou falar a marca aqui, mas que é um café tradicional que está na gôndola de todos os mercados deste país. E que a pessoa fala, esse café aqui, Marianinha, eu não sei nem quem produziu, não sei nem de onde veio. E aí eu fico fazendo minha nova frase milituda, que é, pode ser que tenha vindo inclusive da mesma fazenda do café ao lado, porque ele vendeu o excelente de produção dele para algum lugar. E a pessoa, ai meu Deus. É exatamente isso. Essa era exatamente a minha resposta, aliás. Porque, assim, dentro da produção de café, o produtor, ele produz diversas qualidades. E dentro do que ele produz, ele ainda beneficia tudo, dependendo do mercado para o qual ele vai, né, vender esse café. E esse resíduo de benefício... Porque, assim, no café nada se perde. Nada, né? Nada se perde. O resíduo de benefício, ele tem valor de mercado. Uhum. Então, tem indústrias que vão comprar esse resíduo de benefício e fazer mais umas outras coisas ali. Enfim, vender isso para o consumidor final, que é um consumidor que não tem conhecimento de café. Ou talvez não tenha condições de comprar outros cafés. É uma questão de acesso. Informação e de grana. Mas é isso, assim, não existe necessariamente uma
produção de café tradicional. É isso, diferentes produtores muito fodas, produtores de volume, enfim, todo mundo vende seu resíduo. Então a indústria que está comprando esse resíduo. Eu acho que aqui o que a gente deve fazer não é falar produtor de café especial e produtor de café tradicional, e sim brigar para aumentar essa régua, para subir essa régua, entendeu? Tipo, a gente precisa que o café de base seja de maior qualidade. Sim. Porque é isso, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de fiscalização, a gente precisa de uma regulamentação diferente. Então, assim que a gente vai mudar a qualidade de café que chega na gôndola do supermercado. Mas muitos produtores vendem seu resíduo para essas indústrias que produzem o café tradicional. Massa de ouvir falando sobre isso, porque eu acho que quando a gente estreitou mais os laços, assim, ficou mais amiga, veio, claro, desse momento muito magnético que a amizade promove, mas também de uma admiração imensa que eu tenho pela maneira como você explica as coisas e a maneira pela qual você consegue provar as coisas, assim. E aí eu lembro que eu te perguntei se eu podia passar uns dias provando café com você na exportadora que você trabalhava, no sul de Minas, para aprender um pouco mais sobre como era provar café, assim. E a gente fica falando essa coisa, dessa diferença muito grande entre os gostos que o café tem e tal, e que às vezes o consumidor fica parte de um pressuposto de que a pessoa nasce muito sabendo provar, e aí ela é aquela criança supersônica, assim, que sabe escolher a manga pelo ponto de maturação, e outras crianças que nem eu que come soufflé, chocolate, entendeu? Mas que, graças ao nosso contato, eu consegui passar a entender como que os profissionais de prova se capacitam para fazer o que eles fazem. Entendendo que essas coisas são meio treino, assim, né? Eu queria te perguntar como que profissional de prova se qualifica para fazer isso, a prova do café, e que mudança que essa qualificação tem passado, porque acho que o nosso mercado vem falando muito sobre essa transformação e eu queria te ouvir um pouco sobre. Sim. Esse é o momento que eu queria saber do CPA também. Sim, claro, amiga, vamos falar disso tudo, assim. Primeiro, o profissional de prova, ele é considerado um profissional porque ele passou por treinamentos, certificações, ele tem experiência, e quanto mais experiência, maior a reputação dessa pessoa no mercado, porque a experiência, ela melhora a sua habilidade de provar café. Então, para quem busca se tornar um profissional de prova, eu sugiro que essa pessoa passe por treinamentos, faça muitos cursos, e esses treinamentos, eles têm que ser com referências. Então, você tem que ter referência de diferentes atributos, referência de gostos básicos, textura, referência de diferentes cafés, entender como se pontua esses cafés. É uma longa jornada para ser um provador profissional, mas é uma jornada bem interessante. E aí, daí a certificação, ela é um plus, né? Porque a certificação, ela aumenta o seu valor no mercado. Então, é interessante por isso. Essa certificação, que é o Q-Grader, Não, pode falar Q, tá tudo bem pra mim. Eu fiz aquela piada com a turma do olha, mas era só uma piada mesmo. Então, essa certificação, ela agora é oferecida pela Specialty Coffee Association, né, que é a Associação de Cafés Especiais. A SCA. A SCA do mundo, né? Ela, então, licencia, né, esses provadores a partir de um mesmo formato que era o formato anterior de Q-Grader. Então, assim, as pessoas, elas passam por esses treinamentos, são submetidas a diferentes testes práticos e vai validando tudo isso, né? E provando bastante café também e entendendo sobre pontuação. Só que, recentemente, a SCA lançou o CVA, que é o Coffee Value Assessment. O CVA, ele é um novo protocolo que busca entender quais são os fatores que criam valor para o café. E nesse protocolo, então, a gente tem 4 tipos de avaliações. Avaliação física, de acordo com quantidade de defeitos e defeitos que são aceitáveis. A avaliação de bebida, que passa por uma avaliação descritiva e uma afetiva. Afetiva? É, afetiva. Ela chama afetiva. E depois uma avaliação extrínseca, em que componentes externos daquela produção, como
por exemplo, esse café foi produzido por mulheres, esse café ele foi produzido em sombra, ou enfim, qualquer outra coisa, sistema agroflorestal, agrofloresta, enfim, tudo isso agrega valor no final das contas. Então, é uma documentação completa do que agrega valor para determinado mercado. Então, o CVA, ele primeiro, a partir da avaliação descritiva, ele se aproxima mais da ciência de alimentos. Então, ele se aproxima mais do fator científico aqui, que é você usar de metodologias que deixam a coisa objetiva. Então, o formulário descritivo, ele tem essa grande função de permitir uma avaliação objetiva. Por quê? Você só marca o que aplica, entendeu? O que se aplica naquele contexto. Então, se o café tem chocolate, eu marco que ele tem chocolate, porque nesse contexto eu estou sentindo chocolate. Tá. Então, assim, é uma avaliação estruturada e que permite uma avaliação objetiva. Já o formulário afetivo, ele é a percepção de qualidade. E a percepção de qualidade, ela pode variar de acordo com determinados mercados. Então, é aí que o CVA, ele abre brecha para muitas discussões, porque hoje em dia parece que a gente perdeu a nossa métrica de qualidade. Eu estou completamente perdida. Então, mas qual é que seria a métrica de qualidade para café? Isso varia de mercado para mercado. Então, o que se faz é entender qual o objetivo daquela avaliação para usar o formulário afetivo. E para consumidores, por exemplo, que querem usar um formulário afetivo, vai de preferência mesmo. Mas, se a gente está pensando que a gente geralmente faz esse laudo, né, essa ficha do café para determinar preço de venda e compra, para entender quanto ele custa e quanto ele vai valer, né? Quanto ele custa ou não, que tem a ver com custo de produção, a gente sabe que não é bem isso. Mas entender quanto esse café vale, se eu abro para preferência desse jeito, assim, eu gosto mais, eu gosto menos, é muito doido, né? Porque a gente mexe com essa coisa que é uma crítica social do que é o gosto, no final das contas. Exatamente. Mas é aí que tá, amiga. Não é a sua preferência simplesmente, assim. Se você é um consumidor final e quer provar o café para saber o que você vai comprar, você pode usar, de fato, a sua preferência nesse caso. Só que, assim, se eu sou trader e eu vendo um café para um determinado mercado, o café ele precisa encontrar determinada qualidade específica de bebida. Sim. Então, qualidade física e qualidade de bebida. Então, assim, eu posso fazer um cupping que, com o meu objetivo, ele é direcionado para eu achar os cafés que mais encaixam dentro do meu mercado. Sim. E aí as pontuações, elas vão levar em consideração esse objetivo. Agora, se o objetivo é diferenciar os cafés e mostrar os que têm maior qualidade, dado uma qualidade pré-determinada, é a mesma coisa que usar o anterior, porque você vai avaliar qualidade. No final das contas, esse protocolo pressupõe um nível de calibragem muito maior, né? Uma apuração. Muito maior, exatamente. E ele permite também uma conversa maior com a indústria, aproxima maior a indústria. Entende? Então, assim, mas é difícil especialmente para concursos de qualidade pessoal ainda. Eu acho que ainda vai tempo. Menina, eu tô bem. Foi isso que eu fiquei pensando. Como é que você vai na região e julga? Mas é isso também. A calibragem ajuda a gente a entender como Exatamente. a gente vai montar essa mesa e pra quê, né? Exatamente. Dá forma e função pra parada. Eu gostei disso. É a calibragem que vai ditar. Então, assim, você vai ter um objetivo de prova, entendeu? Tá bom. Entendi. Mas você gosta? Eu gosto porque o descritivo é maravilhoso. Eu já estou trabalhando com isso nos nossos dados. E, meu Deus do céu, para a estatística, isso é o céu. Eu tô no céu. Eu amo que você é uma pessoa obcecada que achou uma forma de fazer a sua vida produtiva ter um sentido impressionante, que é pesquisa, né, amiga? Sim. Você é uma pessoa obcecada que achou uma forma maravilhosa de viver a vida. Ai, eu acho também, amiga. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu te interrompi. É que eu fico pensando que tem gente obcecada que é obcecada sendo qualquer outra coisa da vida que não cientista. E você faz pesquisa quantitativa com uma coisa que pra muita gente não era quantificável. Eu sempre falo que você me ensinou o que é um cromatógrafo, né, no final das contas. Mas você gosta de ser provadora, né, amiga? Eu gosto muito de ser provadora. Eu adoro trabalhar com isso, ver resultado de processo, isso tudo
Nossa, é muito gostoso. E provar café é maravilhoso, né? Tudo bem que às vezes a gente prova uns riados, Riados, Verônica? uns batata. O que é riado, pra turma saber? Então, a gente chama de riado o sabor característico de um defeito que pode ser encontrado no café por erro de processo, erro na fase de processamento. Entre colher e torrar. Exatamente. E aí, colher, secar, especialmente, né? Tem aí que vai aparecer esses riados. E aí é um sabor característico que ele é considerado defeito. E é sabor de mofo, é um sabor insuportável. Então, assim... É um sabor insuportável mesmo. Quando você tem uma mesa lá, 70 amostras pra provar, e das 70, 50 são riadas, você fica realmente triste, assim. Isso acaba com o dia. Eu não consigo imaginar tendo 70 amostras pra provar e 50 serem riados. Eu não sou provadora profissional, minha parte do café é outra, mas se eu tivesse numa mesa com 70 amostras e 4 fossem riados, talvez eu conseguisse me recuperar. 50... Talvez. 50, amiga, deixa a gente triste. Talvez eu fosse procurar outra coisa. Mas isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza, meu filho, eu tenho certeza. Acho que tem momentos da safra da nossa vida em que o mundo vem cheio de riados. Exatamente. Tem essa figurinha do WhatsApp com o seu nome e as mãozinhas assim escrito, não me venha com riados. Não me venha com riados. Você fala do riado, eu acho engraçado, assim. Quando eu vou explicar isso em aula ou para alguma equipe de treinamento, na consultoria e tal, que eu vou falar, isso aqui é um riado. A pessoa, qual que é o gosto do riado? Eu falo, o riado, ele tem uma cara. O gosto dele é uma cara que você faz quando você prova. É impressionante. Que é uma rejeição ancestral que o seu palato vai ter a uma coisa que claramente está fazendo mal para você. Exatamente, você sente no estômago. Você sente no estômago. É horrível. O corpo, ele rejeita aquilo. Não, e ninguém fez por mal, ninguém ri um café porque quer, é uma tristeza. Tem que comunicar pro produtor que o café Rio é uma tristeza, e aí eu gosto que a gente tem essa expressão incrível pra explicar pra alguém que o café está riado, que é o estouro da xícara, né? Exatamente. A xícara estourou é porque o café tá riado. E isso não é uma coisa boa. Você fala assim, putz, a xícara estourou. Ai, que bom. Não, querida, a xícara estourou, seu café está riado. Vamos tentar na próxima. Mas se você não fosse provadora, Verônica, se você não trabalhasse com café, com o que você trabalharia? Ai, amiga, assim, eu tenho uma resposta que é porque isso é dado toda a minha experiência de vida, né? Então, se não fosse café, seria biologia, porque é ciência de algum jeito, entendeu? Tu já não trabalha com biologia, mulher? Eu trabalho com biologia, exatamente. Então, eu não sei o que seria de mim se eu não trabalhasse com café. Cronista. Eu acho... Isso é muito boa na literatura. Mas essa é uma pergunta, porque eu acho que é uma coisa legal de te perguntar. Eu fico vendo na sua trajetória, assim, você me ajuda muito a entender que, às vezes, as jornadas que a gente tem com ou não, com ou sem café, são meio um aglomerado das coisas que a gente faz e que interessam a gente, assim, né? E você, nas suas obsessões, consegue traduzir um monte de coisa que é muito útil, assim. E eu acho que você conseguiria usar sua genialidade para absolutamente qualquer coisa, amiga. Qualquer coisa. Ai, amiga, muito obrigada. Assim, ia ser muito boa trabalhando com outras coisas, mas eu, que compartilho esse mercado com você, ando muito grata que você trabalhe com café, assim como eu, para me ensinar. Sim, eu sou muito grata você existir nesse mercado, amiga. Eu sou muito grata você ter topado participar comigo de uma insanidade sem precedentes, que é este bloco na rua chamado Bloco do Catuaí, que, como eu comentei no início, para você ouvinte que está resistindo a essa xícara esfriar e continua conosco com um bom balanço, invadiremos as ondas do seu rádio de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, com nomes interessantes, assim como Menina Verônica Belchior. E eu gostaria de fazer umas pequenas perguntas à Verônica, não mais de cunho técnico, antes da gente encerrar esse momento. E eu queria entender como é que você, Verônica, na vida real, prepara o café do dia a dia. Lembrando que a gente nem sempre tem aquele ergat-chefe etíope pra colocar no quarto. Nem sempre. Nossa, é muito raro, inclusive. Quem faz café em casa é você? É óbvio, né, amiga? Oxe. Óbvio. Aqui não foi. Não, mas quem faz é a Mocha Master. É a Mocha Master.
A Moka Master, pessoal, ela é a maior revolução Moka Master não, né? O coador elétrico. Exatamente. Ele é a maior revolução na vida da paz do ser humano desde que inventaram a máquina de lavar roupa. Nossa, e ela é consistente, os cafés saem parecidos, sabe? Entre um batch e outro, é maravilhosa. Mas o que eu faço, amiga? Para garantir alegria no meu dia a dia, eu tento comprar cafés muito bons. Salvo quando eu deixo acabar o negócio e eu fico aí uns 3 dias sofrendo, tentando achar qualquer outra coisa pra beber. Alô, marcas, mandar café pra Verônica. Por favor, gente, eu vou amar. Eu vou postar, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Vai, Verônica, você compra um café bom. E, amiga, eu sou apaixonada por um café lavado do Espírito Santo, sabe? É a minha emoção na vida. Entendi. Bairrismo pouco bobagem. Bairrismo pouco bobagem. Eu encomendei um hoje, não vou mentir pra você não. Eu liguei pro Jonathan da Trentino e pedi 2 cafés dele. Mas no seu dia a dia você aplica essas coisas, tipo remineralizar a sua água, passar sua moagem por um cruve pra garantir que não tenha partículas grossas demais. Você faz essas coisas? Claro que não, amiga. Tá bom, era só isso que eu precisava entender. Não faço. Amei que no seu dia a dia você moe na hora e passa seu café num coador eletrônico que você aperta. Exatamente. O que eu faço é moo manualmente, porque estou sem um moedor elétrico. Mas sim, moer é o meu grande trabalho. Tá bom. Amei, amiga. Amei entender isso, assim. De novo, obrigada por ter topado. Desculpa pelas perguntas que você disse que são difíceis, mas eu vou talvez antecipar aqui que elas possam ter sido formuladas só à base de muito café, né? E eu tô completamente embaixo com a minha capacidade de síntese. Então, obrigada por ter topado essa comigo. E é muito bom desfilar o bloco do Catuai ao seu lado. Amiga, você não tem noção da alegria que eu tô sentindo de fazer parte do seu primeiro episódio. A gente começou o carnaval. Que maravilha! Bom demais. Vamos começar e terminar o carnaval. É isso, minha amiga. E muito, muito obrigada, amiga. Eu tô muito feliz. Parabéns. Isso aqui vai ser um sucesso. Obrigada, minha amiga. Tomara que não estoure a xícara. Amo você, viu? Tchau, tchau. Não estourará. Também te amo. E é isso, meu caro Fulião, minha cara pezinha de catuai vermelho florido. Você acabou de escutar o primeiro episódio, nosso episódio de estreia do Bloco do Catuai. Obrigada pelos seus ouvidos, espero eu que pelas suas risadas. Eu espero também que você tenha aprendido coisas legais sobre cafés e variedades e possa ter escutado comigo com alguma esperança o que vai ser o café do nosso futuro. Foi um prazer ter a sua companhia hoje e a gente se vê daqui a 15 dias no seu tocador de podcast. Eu sou a Mari Mesquita, apresento e roteirizo o Bloco do Catuai, que é uma produção da Pint Network. Você consegue nos acompanhar pelo Substack, também pelo Instagram e, claro, ao alcance das suas mãos, no seu tocador de podcasts, estaremos sempre aqui. Um abraço para você, bons cafés por aí e até o próximo Bloco do Catuai.